Boa noite, estamos aqui em mais uma live do Culto de Juniores, da segunda igreja de Evangelho Quadrangular de Santa Gertrudes. Que Deus abençoe vocês e que o louvor toque o coração de vocês. Que vocês abram o coração de vocês para que a palavra penetre nele. Amém? Sendo falho do dia.
Glória a Deus. Boa noite a todos aqui presentes, os jovens, a Nilza, o seu esposo. Saúdo a igreja também com a paz, a todas as mães que estão em casa agora nesse momento, a todos os jovens, crianças, adolescentes também, que é o dia reservado na semana para eles, né? E quero agradecer desde já a oportunidade. Deixar claro que eu não sou, sou de palestrar, mas graças a Deus fui convidada hoje, então vocês me perdoem qualquer falha, em nome de Jesus, que é um desafio. Além de ser um desafio de ser mãe, é o meu primeiro desafio estar aqui hoje trazendo essa palavra. E eis-me aqui, né? Deus ordenou e assim vamos, para a honra e glória do nome dele. Eu acredito que essa palavra, como ela fala ao meu coração, né, perpetuamente, desde quando eu estiver lá, essa palavra que eu vou trazer hoje, que ela brada no meu coração dia após dia, eu tenho certeza, embora também é bem conhecida, eu tenho certeza que a partir de hoje também assim vai ser mais um reforço, uma consolidação para nossas vidas, mais uma edificação para nossas vidas. Vamos orar antes disso, entregar esse momento, essa noite. E esse dia de ontem foi um dia especial. Eu falo em especial porque eu gosto muito. Foi um dia que eu desejei tanto, pedi tanto a Deus, chorei tanto a Deus várias vezes. E então, desde quando eu tive o privilégio, Deus me abençoou com a Eloá. Desde então eu amo comemorar esse dia. Mas eu vou orar em forma de gratidão e alegria. E também vou orar pelas mães que, de repente, nesse momento, ontem não passou com as suas mães, não passaram com seus filhos, devido às circunstâncias da vida, que a vida é uma caixinha de surpresa, e estamos sujeitos a isso, né? A palavra de Deus é clara em relação a isso. Então, a gente vai orar nesse sentido, amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Quero aqui nesse momento, Deus, agradecer por esse privilégio, essa noite reservada às nossas vidas, a vida dos jovens, dos juvenis dessa igreja. E em forma de gratidão, Pai, venho entregar esse momento, essa noite, ó Deus, o qual o Senhor separou para estar aqui, cumprindo esse desafio, mais esse chamado ao qual o Senhor tem colocado na minha vida, Senhor. Esse ano eu coloquei, ó Deus, que seria um ano entregue para a Tua obra, e essa noite, ó Deus, vem para poder consolidar através da vida dos seus filhos, a qual o Senhor falou ao coração deles, tanto da Nilza quanto do Elismar, e quanto toda a liderança, ó Deus, de frente da nossa igreja, para estar aqui nessa noite. Eu venho te agradecer e te glorificar, ó Deus, nessa noite. Que o Senhor me capacite, que essa palavra seja de edificação para a vida de muitas mães que estão agora nesse momento, ó Deus, para poder ouvir a Tua palavra, e que através do meu testemunho, Senhor, seja uma forma das mães se fortalecerem e se edificarem mais e mais na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome, te agradeço. Amém. A palavra que eu vou trazer hoje, ela está lá em Josué, é uma palavra bem conhecida. É uma história bem assim conhecida, que é um dos momentos, uma história assim que nosso Deus levantou um líder, foi o segundo líder que ele levantou depois de Moisés, todos sabem, mas essa passagem, ela falou muito ao meu coração quando eu estive a Eloá, na verdade quando eu recebi o diagnóstico dela, da síndrome de Down dela, e desde então essa palavra, ela
tornou-se um alicerce na minha vida, tornou-se uma coluna para poder eu saber encarar os próximos anos, os próximos dias que virão. E assim tem sido. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra, esse versículo de fortaleza para nossas vidas, e hoje ela vai vir mais nesse sentido, para poder assim, a gente colocar mais na questão do nosso desafio dia a dia, do que é ser mãe. E assim foi sobre a minha vida. Está lá em Josué 1, e eu vou ler do 7 ao 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. É muito forte, né? E foi justamente essa palavra que Deus colocou no meu coração, na minha alma, naquele momento que, na verdade, de uma semana. Já estava falando já depois de uma semana, porque eu me internei. E até então não sabia do diagnóstico dela. E Deus ali já estava me preparando, né, espiritualmente, digamos assim, porque ali também eu me consolidei mais na presença de Deus. Foi uma semana de trabalho, de consolidação, de edificação na minha vida, eu e Deus. Porque nesse momento, assim, por mais que a gente recebe visitas, né, todo mundo vai lá te visitar, te paparicar, o esposo vai lá, mas a gente sabe que é só um momento nosso e Deus. E graças a Deus, assim, eu já tinha voltado para a presença do Senhor, porque eu fiquei afastada há um bom tempo. Eu fui criada no Evangelho, me afastei. Mas depois que eu engravidei da Eloá, aí eu tomei um posicionamento. Falei, Senhor, a alma já gritava, né? O desejo de ser mãe já era incessante no meu coração, na minha alma. E só que eu resistia, né? Eu resistia porque eu tinha outras curas na minha vida para poder eu estar ali atuante mais na presença de Deus. E eu fui resistindo. Mas quando eu engravidei da Eloá, eu não pensei duas vezes. Foi o momento que eu falei, Senhor, agora eu vou voltar para a tua casa. Porque eu sabia da responsabilidade que era, né? Que é estar no mundo, ver o mundo, eu tive nele. Então eu falei, Senhor, agora mais do que nunca o Senhor me agraciou, então eu vou criar minha filha na tua presença, até porque eu fui criada na tua presença. Isso foi um trabalho também que Deus foi fazendo decorrer, né? Porque assim, a gente tem um livre-arbítrio. E eu tive essa escolha, fui lá para o mundão, mas assim, Deus nunca me abandonou. Eu tive várias, assim, manifestações de que Deus era comigo. E ali eu fui vendo, né, assim, já vi que está chegando a hora. E quando chegou a hora, foi a hora que quando eu tive o resultado que eu ia ter minha Eloá. E assim eu fiz, né? Voltei para a presença de Deus, e ali me permaneci fiel, e estou fiel até hoje, para a honra e glória do nome do nosso Deus, e assim eu quero continuar. E no decorrer da gravidez até foi tranquilo, mas quando completou 7 meses ela resolveu nascer. E aí, nesse processo, tive que esperar uma semana para amadurecer o pulmãozinho dela e fiquei internada. E foi um momento que ali eu consolidei a minha vida na presença de Deus. Se eu já tive tido um encontro com Jesus, aquela semana ali foi mais uma semana para poder ter a certeza de que Ele estava comigo e que eu falei com Ele e Ele já estava me preparando para algo mais. E assim foi. Quando Eloá nasceu, veio o diagnóstico, né? E assim, eu só falo que o chão abriu. Porque como eu falei, Deus estava comigo, né? E essa palavra, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu me agarrei nessa palavra e diante de todo o diagnóstico que a doutora passou para mim, eu me fortaleci mais ainda com essa palavra, com a certeza de que eu tinha Jesus comigo, Deus estava comigo, como Ele era desde antes mesmo de eu me voltar para a presença do Senhor, e aqui estou. E diante disso, eu só tenho visto mais e mais manifestações de Deus na minha vida. E o que é essa palavra? Eu poderia estar aqui citando várias outras né, histórias, falando de mães da Bíblia, né? Como a gente conhece vários personagens assim, de mães, que a gente se inspira, a gente às vezes, né, olha assim, poxa, eu sou essa mãe. Mas como Eva, desde Sara, mãe
impaciente, até a Ana, que foi também uma mulher que eu me inspirei muito quando eu comecei a sentir o desejo de ser mãe. Eu me agarrei muito nessa passagem também. E Joquebede, a própria mãe de Moisés, que foi uma mulher assim, como é que eu vou dizer? Corajosa, né? Audaciosa, pegar o filho dela, colocar no cestinho, jogar no rio e confiar em Deus. Foi isso que ela fez, né? E essa mesma fé eu peguei quando eu tive o diagnóstico da Eloá, né? Eu vou confiar em Deus e eu sei que Ele vai preparar tudo. E uma que eu vou destacar agora, eu vou falar, mas vou deixar para poder falar dela, é de Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Essa daí a gente tem que falar um pouquinho sim, mas a gente vai deixar mais para o final. Então, como eu estava falando, poderia separar uma dessas mães e destacar para poder falar de cada situação que elas viveram, da experiência de fé que elas tiveram diante de cada situação que elas viveram como mãe. Mas eu escolhi esse versículo, essa passagem, por conta disso. Por quê? Porque Josué, ele foi um líder que ele foi levantado depois de Moisés, segundo líder, e ele teve um desafio, um grande desafio. Né? Embora Moisés ele tenha tido um desafio, foi tirar o povo de lá do Egito, encarou aí o deserto, mas devido à desobediência, Josué foi levantado já quase no final de vida de Moisés. E ele encarou, no meu entender, os maiores desafios, que ainda mais que o primeiro dele foi já conquistar lá, derrubar os muros de Jericó. E esse já foi um desafio que aos nossos olhos, a gente pensa logo que aos nossos olhos a gente não vai conseguir nunca. E aí é que entra a nossa fé, né? Para poder a gente colocar esse desafio aí e romper, né? E assim Josué fez. E é por conta disso que eu escolhi essa passagem, para poder a gente se inspirar nele e saber que a gente vai ter desafios enormes na nossa vida. Assim como eu tive naquele momento, quando eu recebi o diagnóstico, eu sabia que eu ia ter muitos desafios pela frente, porque ser mãe especial, algumas mães aqui da igreja sabem que não é fácil, até os irmãos também que convivem com a gente, vê a dificuldade. Mães, quando a gente se apega na palavra de Deus, quando a gente se agarra em Deus, fora também a essência do amor de mãe que a gente carrega, né, até com uma criança dita normal, o nosso amor assim, em relação à nossa criança especial, assim, parece que transborda, exala mais ainda. E foi assim que aconteceu. E foi um desafio. Esse foi o meu primeiro desafio, assim como a muralha de Jericó de Josué. Foi o primeiro desafio dele, né? Quando eu recebi a notícia, foi o meu primeiro desafio. Saber que dali para frente, ela dependia ainda mais de mim. E Josué não ficou só na muralha de Jericó. A Bíblia diz, outras, a gente buscando mais assim na palavra, a Bíblia deixa claro que ele teve mais 30 batalhas pela frente. E a nossa vida como ser mãe, o nosso desafio como ser mãe, é de fase em fase, né? Não adianta, pode ser bebê, daqui a pouco é criancinha, daqui a pouco é adolescente, depois jovem, se torna adulto. Então, assim, é um desafio para sempre, digamos, né? Josué ainda teve ali, cumpriu as 30 batalhas dele, mas a gente não. É um amor que a gente tem com a gente, uma força que a gente tem, né? Com a fé também agregada, com a nossa força, com a nossa coragem, e aí a gente vai guerreando. Então, por isso que eu quis trazer essa passagem, que eu achei assim, que ela foi de muita edificação para a minha vida, e ela está sendo até hoje, né? Graças a Deus, assim, a Eloá, ela tem bastante saúde, mas, assim, a vida é uma caixinha de surpresa, né? A gente tem que estar propensa a qualquer situação que pode ocasionar a vida. Mas, quando a gente se agarra, a gente sabe que a gente tem um Deus e a gente está ali, alicerçado na presença dele, em obediência, em temor, a honra vem. Eu falo isso com propriedade, porque desde quando eu voltei para a presença de Deus, eu tomei um posicionamento nesse sentido, e de obediência, principalmente de temor e de obediência, que o temor acaba trazendo a obediência, né? Então, assim, hoje eu tenho visto o que ele está dizendo aqui, ó. Não se afaste, não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. E assim Deus tem sido na minha vida, assim Deus tem fortalecido a minha vida dia após dia, diante desse desafio de que é ser mãe.
né? Então, é por isso que eu quis trazer essa palavra para vocês, mães, para poder vocês, assim, estarem certas e confortadas, né? Sabendo de que a gente tem uma palavra que Deus liberou sobre a vida de Josué, e essa mesma palavra é conosco até nos dias de hoje, entendeu? Então, eu queria deixar essa palavra e, assim, também colocar para vocês que a gente pode ser mãe de um, mãe de muitos, mãe de um filho só, mãe adotivo, mãe de primeira viagem, mãe de coração, e todas, independente que seja qual for a posição, né, de ser mãe, a gente tem total dependência de Deus. Dia após dia, a gente necessita da dependência, da necessidade de Deus na nossa vida. Porque sem Ele a gente não consegue dar um passo, né? Às vezes a gente até tenta ir pela nossa carne, pelo nosso eu, diante das situações, das circunstâncias, né? Diante do que a gente está vivendo, igual agora essa pandemia, é um outro desafio também, é um desafio que a gente está vivendo esse ano de 2020, né? Ser mãe diante de toda essa situação, né? Tem a situação também das mães que infelizmente perderam seus filhos, tem situação de filhas também que perderam suas mães. Mas a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que nos fortalece. Ele também nos coloca essa palavra que passa lá em Filipenses 4,13. Então é onde a gente tem que nos apegar, tem que nos fortalecer, porque se a gente não se agarrar na palavra de Deus, se a gente também não tiver em comunhão, a comunhão é uma das coisas primordiais para a gente receber assim as bênçãos de Deus na nossa vida, a gente não vai conseguir alcançar, não vai conseguir vencer, né? Então, queria deixar essa palavra hoje para vocês e reforçar que diante de toda a obediência, de toda a entrega, né, que a gente tenha da nossa vida para com o nosso Deus, em comunhão, em obediência, em temor, Ele vai nos sustentar, né? Porque a gente sabe que a gente cria filho para o mundo, né? A gente tem isso no acordo ali, quando a gente tem um diagnóstico que a gente vai ser mãe. A gente cria, pelo menos falando espiritualmente, a gente já cresce na presença de Deus sabendo disso, que a gente cria filho para o mundo, né? Então, mas a gente às vezes não quer aceitar. E quando eu falei que eu ia citar sobre a mãe Maria aqui, é por conta disso, que pensa na situação, trazendo agora para os dias de Maria, né? Saber que ela ia ter um filho, mas saber que não era dela. Eu acho que aí a gente já pode refletir. Assim como Maria teve Jesus, sabendo que ela ia preparar ele para o Evangelho, para poder, que ele sabia que ele ia ser um mestre, ele ia ensinar, ele ia nos direcionar a amar, a poder assim, fazer esse diferencial, porque sabia que aqueles tempos era um tempo de discórdia, de rancor, de falta de amor. Ela sabia que ia preparar Jesus para isso, e assim ela cumpriu o papel dela. E esse é um dos nossos maiores desafios como cristã, falando como mães, né, cristã, falando espiritualmente. Porque carnalmente a gente vai preparar o nosso filho, eles vão estudar, eles vão se preparar para poder ser algum profissional. Mas espiritualmente a gente tem que, é o nosso desafio, é o que eu entendo assim. A gente vai preparar os nossos filhos para poder conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que é amar, né, amar acima de tudo, e não perder essa essência. Saber também que vamos ensinar o nosso filho para poder crescer na presença de Deus, né? Reconhecê-lo como único e salvador, viver a prática de fé. E assim a Maria fez, mas ela, né, passou todo o processo e sabia que o dia ia chegar. E assim vai ser com a gente. E é por isso que a gente tem que se agarrar nessa palavra aqui, seja forte, corajoso, porque eu sou contigo, né? Porque quando esse dia chegar, que a gente cria filho, né, para o mundo, mas a gente fazendo a nossa parte, levando para a igreja, cuidando, eles vão se espelhar na gente. De alguma forma, eles vão olhar para a gente e vai ver o Espírito Santo de Deus. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho vivido isso com a Eloá. Eu tenho procurado fazer a minha parte, e por mais da dificuldade que eu imagino, eu vejo, né, que eu esperava que ela tinha, graças a Deus, assim, ela tem me surpreendido até nisso. Eu achava que ela ia demorar para poder, assim, mostrar, né? Mas a Eloá, assim, graças a Deus, eu fico muito feliz. Foi uma forma mais ainda de
Deus me mostrar que Ele é comigo, porque lá, assim, ela, quando menos espero, ela está lá, demonstrando um momento, uma prática, sabe, de estar exercitando a fé dela, de já reconhecer em mim, ou até no pai dela, entendeu, de que o caminho que ela deve andar. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte, mas eu sei, a hora vai chegar da escolha dela, né? Mas eu estou confiante de que ela irá permanecer na presença de Deus, né? Mas, mesmo se não for, é aqui que eu me agarro e crendo de que Jesus vai estar cuidando dela, assim como cuidou de mim, a sementinha vai estar ali. E uma hora essa semente vai desabrochar, né? Então, esse é um dos nossos maiores desafios como mãe cristã, né? Eu vou falar como cristã porque é o nosso objetivo, a gente buscar para que nossos filhos cresçam reconhecendo e vivendo o exercício da fé, reconhecendo Jesus como o único Salvador, né? E mesmo com todas as dificuldades, ou até lá na frente, se eles desviarem, assim como Maria já estava prevendo que Jesus ia partir, né? Ela continuou ali firme, né? Porque ela sabia que era o propósito de Deus, né? Que Ele viria para poder ser o nosso Salvador. E assim a gente deve permanecer nessa mesma fé de Maria, né? Na mesma prática de fé, sabendo que agora a gente tem o nosso Jesus para poder cuidar, zelar dos nossos filhos, né? Para poder resgatar, seja de qualquer situação, seja de saúde, seja de questão de escola, de trabalho, de homossexualidade, de drogas, de bebida. Então, a gente tem que continuar nessa fé, sabendo, tendo a certeza do que a gente pregou para eles, do que a gente foi de espelhos para ele, né? E é isso que eu queria deixar para vocês aqui nessa noite, e vocês continuarem firmes na presença de Deus, em comunhão, reconhecendo que nosso Deus é esse que está aqui, né? Ele é com a gente. Ele é a nossa fortaleza diária, Ele é a nossa base, Ele é nosso sustento, Ele é tudo na nossa vida. E eu falo isso com propriedade, com tudo que Ele tem sido na minha vida, no decorrer desses 5 anos, desde quando eu tive lá a minha vida, assim, depois que eu me alicercei, me consolidei na presença de Deus, eu tenho vivido assim as maiores manifestações da graça de Deus na minha vida. E com propriedade que eu falo isso para a sua vida, continua em fé, continua como Maria, crendo de que tudo tem um propósito. Assim como ela teve Jesus, ela criou, ela cuidou, ela amou, né? Ela sabia que um dia Ele iria. Assim também é com a gente tem, a gente ama, a gente cuida, mas a gente vai ter aquela certeza que a gente, né, ensinou, a gente passou para eles, entendeu? A única fé que assim que faz com que a gente vença todo obstáculo, né? E a gente ultrapasse o sobrenatural na nossa vida. Então, mãe, queria deixar essa palavra para vocês, se fortaleçam, tá bom? Crejam, sejam fortes, porque Deus é conosco. Amém?